Glórias a Jesus, glórias a Deus Pai, e ao Espírito Santo que se manifesta nas nossas vidas. Bom dia, gente querida. Muito bom estar aqui, felicitando também os papais, que Deus nos abençoe como pais, sendo instrumento na vida dos nossos filhos. Muito bom, muito bom. Muitos hoje estão viajando, comemorando, já em família. Você que está em casa, participando com a gente. Não sei se meu pai está participando, mas é muito bom estar na casa de Deus e cantar para esse que é o Pai eterno, o Pai perfeito, o Pai que ressignificou a nossa história, nos enviando Jesus e nos deu uma paternidade saudável nele, o que faz com que isso reverbere, alcance a nossa paternidade, muitas vezes maculada pelo nosso pecado, pelo nosso erro, ou experimentada também na vida dos nossos pais que falham, que erram, e que temos aprendido a amar, a caminhar com eles, a dedicar tempo, e é isso que a gente vai falar um pouquinho nessa manhã. Antes de dar os avisos, eu quero dizer que a Tereza, claro, o Leandro e toda a igreja oferecem esse culto em ação de graças pelo aniversário da Clarinha, que foi dia 10, muito amado, e pelo Leandro, que será amanhã. Lilico completará 50 anos, meio século de Lilico. Que Deus nos dê graça. Nosso querido irmão, uma bênção nas nossas vidas. A Keila também oferece esse culto em ações de graças pela vida do seu pai, o seu Valtair, que vai completar na próxima semana, dia 21, mas está presente hoje. Seja muito bem-vindo. Deus te abençoe. Prazer tê-lo, Senhor, conosco nesse momento. E toda a família oferece o culto em ações de graças pelo aniversário da dona Emógene, que foi ontem. Deus abençoe. Falei com ela na chegada. Deus abençoe. Continue dando graça e é muito bom comemorar em família, em família. Queridos, eu quero dar 4 avisos. Eu sei que são muitos avisos. A Renata sempre fala, Dodô, é muito aviso, você perde muito tempo dando aviso, mas a gente acaba sendo igreja, a gente acaba tendo eventos, a gente quer participar, a gente quer caminhar junto, a gente já, graças a Deus, nesses 4 anos, já temos alguns grupos de convivência que já fazem a sua caminhada mais direcionada para determinado assunto, fase da idade, da vida, então, e tem os avisos gerais da igreja. Eu vou agora primeiro para os 2 avisos gerais. Na terça-feira, agora, na terça-feira, dia 16, às 20 horas, daremos início ao nosso coral para as festas do final do ano. Então, você que já participa, deve voltar aos ensaios. Você que deseja participar, deve vir também para esse tempo e participar aqui, fazendo uma audição, enfim, se enquadrando aí nessa questão do coral. O coral, para mim, que não canto nada, e tendo muito pouco de música, eu vejo que é um espaço democrático, né? Todo mundo pode participar, e é legal que aqueles que cantam muito, né, ajudam aqueles que não cantam nada, e a gente vira uma grande família aqui em cima cantando, ainda tem os nossos irmãos que dançam, né, e celebram em Jesus, o que é muito maneiro, né? Marcão dançando, Zeniel pulando, enfim, é uma festa, né, que contagia todos, e é isso mesmo, é para a glória de Deus e para a nossa alegria. Então, você que deseja participar, por favor, procure a dona Eliane. Cadê a dona Eliane? Tá aí, fica de pé, dona Eliane. Aí eu vou fazer a mesma coisa que fazem comigo, que sou baixinho. Fica de pé, dona Eliane. Fica de pé, dona Eliane. Brincadeira. É a nossa regente, junto com o trabalho do Ed, vai estar conduzindo. Isso aí. É a mãe do Edu também, gente. Nosso presbítero querido que está viajando. E então você deve fazer parte do coral, terça-feira, às 20 horas, aqui na igreja. Segundo aviso, no próximo domingo, dia 21, teremos batismo. Então você tem que falar comigo no final do culto, ou mais tardar ao longo do dia, para a gente marcar um encontro e tem uma aula, uma conversa sobre o batismo ao longo da semana. E essa semana vai ser uma semana bem curta para mim, e aí acaba, consequentemente, para você também que deseja se batizar ou batizar os seus filhos. A nossa igreja é Pé do Batista, nós batizamos crianças. Se você tem algum problema com isso, alguma dúvida, me procure, eu vou ter o maior carinho, a maior alegria de poder te explicar como participamos desse momento com as crianças.
Então você deve marcar, porque essa semana eu tenho só terça e quarta para a gente conversar. Eu tenho 2 viagens marcadas e eu queria muito, muito te ouvir, muito poder falar com você, conversar, explicar, dar uma breve aula sobre o que é o batismo. Essa confissão pública da nossa fé, daquilo que já aconteceu no nosso coração, quando entendemos o que Cristo fez na cruz do Calvário. Valeu, gente? Então me procure. Se você não tem meu telefone, pegue aí com 70%, 80% da igreja que tem, com certeza, e pode me mandar uma mensagem, ou me ligar, eu vou ter o maior carinho, uma alegria de poder falar com você sobre o batismo. Terceiro aviso, no dia 27 de agosto teremos o seminário Super Bebês. Então você deve participar, você que é pai, você que é professor, você que é líder da igreja e deseja entender mais sobre como comunicar o evangelho já desde bem neném, bem bebê, super bebês. Você deve participar de 9 às 12h30, pais e professores. Das 14 às 17, os professores e líderes estarão ouvindo, aprendendo a como se comunicar, a como evangelizar, a como falar de Jesus para os nossos filhos desde a primeira infância. Eles copiam muito, eles aprendem muito. A gente acha que não, eles estão vendo tudo e estão repetindo. E muitas vezes o que é triste para a gente é ver os nossos filhos repetindo aquilo que mais detestamos em nós mesmos. Então, precisamos focar e intencionalmente ensinar acerca de Cristo. Último aviso, são 3 slides, teremos no dia 3 de setembro um almoço para os casais. E vai ser um dia inteiro no sítio Siloé com os nossos filhos. Olha que legal. Dessa vez a gente vai providenciar não só um tempo para os casais, mas um tempo para os filhos. Enquanto estaremos ali ouvindo, pode passar para o segundo slide, o pastor Marcão, aí são as idades, os valores. Depois eu falo um pouquinho sobre o slide anterior. Teremos a chegada às 10 horas, 10h30, um momento de louvor e adoração, depois uma palavra com o pastor Marcão, da Igreja Oceânica, meu amigo, meu parceiro de segunda-feira surfar, é um homem de Deus, um cara que tem um bom casamento e que fala muito ao meu coração sobre o tema. Depois teremos um almoço para pais e filhos, aí quem quiser jogar um futebol, curtir o sítio, e depois um chá para as irmãs, e um café. Crente come, né? Gosta de comer, celebrar comendo. A gente vai ter muita comida e vai ser super bem feito, para um buffet maravilhoso. E teremos para os nossos filhos, a partir de 3 anos até 10 anos, uma recreação, para que os pais possam estar ali no momento, e todo mundo curtir junto e celebrar junto. Tem um investimento para o casal e para os filhos também, e é necessário para a gente custear tudo, mas volto a dizer, se você não tem, quer ir, se é uma necessidade, se você deseja participar, você não vai ficar fora por conta do investimento. A gente sempre dá um jeito. E a gente vai dar um jeito com toda a descrição e você vai participar com a tua família. Valeu? Juntos a gente chega. Então procure o Vinícius, a Kelly. Vinícius é o meu irmão, você vai ver um cara bonito, parecido comigo, na igreja, se você não conhece, de barba. Ele é meu irmão, a Kel, que é nossa coordenadora do departamento infantil. O Fernando e a Priscila, vocês devem procurar esses irmãos e verem a inscrição. Vale a pena, gente, o sítio está ficando cada vez melhor, mais bonito. Ontem tivemos o futebol lá, graças a Deus ninguém passou mal, todos sobreviveram, foi um momento muito maneiro. Depois uma carninha, e eu falei para Fernando, foi tão bom a gente depois ali conversando, todo mundo meio que sentado na grama, batendo um papo, um ambiente super gostoso. Então, faça parte. Experimente. Ontem também tivemos aqui o encontro das mulheres com a doutora Marta, que falou sobre saúde mental, e foi uma bênção. Depois eu vim aqui, não comi, tá, gente? Eu só comi lá no sítio o churrasco, não vim comer no lanche das meninas. Senão eu falo, pastor gordinho, sai do churrasco e vem aqui. Eu vim só na igreja, passando para falar com a minha esposa, enfim, daqui para outro lugar. Mas foi uma bênção, eu vi as irmãs felizes, celebrando esse tempo de estar junto, ouvir de Jesus para os seus corações. E lá também tivemos uma comunhão, como eu disse antes do racha, onde a gente pôde exercer perdão, né, pedir perdão e perdoar dos encontrões e ter comunhão. É um momento de adoração a Deus também, de um certo modo até de culto ao Senhor, no sentido de a igreja estar reunida e celebrando o nosso Senhor e Salvador. Esses são os avisos, faça parte. Faça parte. Se você tem alguma dúvida, me procure o João, procure o Fernando, procure a Priscila, a Trace também ajuda muito, a Renata, a Kel,
enfim, todos que sempre estão aí participando, os conectores. Vamos abrir a nossa Bíblia agora e falar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, eu creio. Nessa manhã, Efésios, capítulo 6, vamos ver ou ler os 4 primeiros versos. Queridos, na semana passada demos início à série Absoluto, a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Mas abriremos um parênteses hoje por conta do Dia dos Pais. E eu, lendo e orando e pedindo a Deus a direção, eu lembrei desse texto, um texto que eu já preguei aqui na igreja algum tempo atrás. E eu gostaria de trazer hoje as mesmas aplicações, acrescentadas de outras aplicações, para a nossa vida. Efésios, capítulo 6, vamos ler os 4 primeiros versos. Diz assim, o verso 1: Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criam-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Vamos orar, pedir para que aquele que é o Deus soberano e eterno, que nos deu essa palavra, fale aos nossos corações, a despeito de quem prega e a despeito de quem ouve. Que a sua graça e misericórdia, mais uma vez, se manifeste sobre as nossas vidas e fale à nossa mente e ao nosso coração nessa manhã. Senhor, nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos. Muito obrigado por ter nos trazido aqui nessa manhã. Muito obrigado por sermos família na fé. Muito obrigado por sermos corpo de Cristo. Muito obrigado por esse tempo de adoração, de contribuição, de poder olhar e ver muitas crianças, Senhor, de poder orar com os nossos filhos, celebrar Jesus com os nossos filhos. Louvado seja o teu nome. Eu te peço, Senhor, que nessa manhã, mais uma vez, o Senhor fale conosco, o Senhor nos oriente, o Senhor constrange o nosso coração com o seu amor, que o Senhor também nos dê esperança, alegria em saber que é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos conduz, é o Senhor que faz a obra em nós, é o teu Espírito sobre as nossas vidas, em nós, e que a despeito de quem prega e de quem ouve, das nossas muitas limitações, das nossas muitas fragilidades, o Senhor possa falar e operar em nós, e fazer com que saiamos daqui não apenas com os corações alegres, mas com os corações, Deus, determinados a viver para a tua glória, para o teu louvor, na nossa paternidade, na nossa condição de filhos e filhas, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Queridos, como eu já disse, alguns já ouviram esse sermão há 3 anos passados, eu preguei sobre esse mesmo texto. E é incrível que ao longo da semana, lendo sobre os textos que falavam sobre essa questão da paternidade, e lendo esse texto e procurando nos meus arquivos para não ficar repetindo o texto, enfim, esse texto mais uma vez falou ao meu coração de maneira viva. Quando eu li, eu falei, faz todo sentido, e como eu preciso não só falar de novo, mas ouvir mais uma vez isso para a minha vida, para a minha relação com Dani, para a minha relação com Biel, para a minha relação com meu pai. Né? E eu não sei aqui, quem tem já pai bem idoso, né? Meu pai fez 80 anos esse ano, está cheio de vida. Ontem eu botei um áudio lá, que eu estava me comunicando, e estava no Viva Voz, e alguém, acho que foi o Wellington, falou, poxa, mas teu pai tem uma voz firme, né? Cheio de gás. Eu falei, ele é assim mesmo. Então já sabe, quando eu ficar velhinho, eu quero ficar que nem ele, cheio de gás. Mas é muito bom, mas o tempo está passando. Eu olho para o meu pai hoje e vejo, né, um senhor já caminhando. Eu falei, poxa, Deus, fala comigo, me ensina cada vez mais a ser um bom filho para esse homem que o Senhor colocou na minha vida para ser o meu pai. E me ensina a ser um bom pai para os filhos que eu tenho, para o Dani e o Biel. E eu olhei esse texto mais uma vez falou ao meu coração. Antes de
passar para a narrativa, tentar explicar o texto e trazer alguma informação que faça sentido para você, eu quero contar uma história. Certa vez, numa conferência de muita gente boa, falando sobre teologia, sobre vida da igreja, vida fora da igreja, uma irmã intelectual, crente, foi perguntada sobre o seu pai, um homem que todos admiravam muito, já falecido. Eu tive a oportunidade de estudar, de ser aluno desse irmão, e ele era um missionário americano que nasceu na Bolívia, fundou uma grande instituição editorial no país de protestantes, e ela foi perguntada, né, o que ela mais admirava no pai dela. E ela disse o seguinte: meu pai foi uma pessoa falha, errou. Mas ao mesmo tempo que ele foi uma pessoa falha e errou muitas vezes, ele foi alcançado por Cristo. E nessa relação de ser alcançado, de ter sido encontrado por Cristo, a despeito das suas falhas, como pai, como homem, coisas que eu via por estar muito próximo a ele, ele foi a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheci. Ele foi um instrumento valioso nas mãos de Deus para que eu chegasse até aqui hoje. E todos ficaram profundamente emocionados com uma resposta simples, singela, bem tranquila. E muitos ali que já tinham andado como colegas de ministério, amigos próximos, alunos como eu, ficaram profundamente emocionados. E eu, quando eu olhei aquilo e lembrando dos meus filhos, e lembrando da minha vida como filho também, eu falei: Deus, eu quero isso para mim. Eu quero que um dia o Dani olhe para um amigo, ou para outra pessoa, para o filho dele, ou para a filha dele, e fale assim: teu avô foi um prego em muitas áreas da vida dele. Vacilou, mas ele era um homem que amava Jesus. E eu pedi a Deus que, apesar de mim, pudesse me usar na vida dos meus filhos. É uma petição que toma o meu coração praticamente todos os dias. É um desejo, é algo que eu falo: Senhor, por mais desafiador que seja, porque eles me conhecem, eles sabem quem eu sou. Dentro da minha casa eu não consigo ser a personagem perfeita que muitos acham por ser um pastor. Não consigo. Muitas vezes eu erro e erro feio. Mas o que eu mais peço, Senhor, primeiro, que o Senhor me dê um coração que seja capaz de pedir perdão a eles, a Renata, a Ti em primeiro lugar, e que o Senhor me mude. Que de fato a realidade de ser como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, aconteça na minha vida. E que um dia lá, diante do meu caixão, do meu sepultamento, com a bandeira do Mengão em cima, café, eles possam dizer: meu pai foi um homem de Deus na minha vida. Mais do que amigos queridos, ovelhas que eu amo, gente que o Senhor me deu o privilégio de pastorear, eu quero ouvir isso dos meus... eu não vou ouvir, né? Mas eu quero que os meus filhos digam. Sabe, é um desejo, assim. E quando eu vou a sepultamento, fazer o ofício fúnebre, ou vou apenas para estar perto da família, e fico lá do lado e tal, são os momentos que mais me tocam, quando eu vejo filhos e filhas falando sobre pais e mães. Não falando daquilo que deixou, daquilo que construiu intelectualmente, academicamente, enfim, mas falando de um coração quebrado e restaurado por Jesus. Esse, para mim, é o maior milagre. Eu quero experimentar esse milagre todos os dias da minha vida e quero que meus filhos vejam isso a partir dela. Isso porque todos nós somos filhos, então faz sentido. Isso porque alguns são pais, então bem faz sentido. É sempre necessário falar sobre pais e filhos. E a gente aproveita esse dia em que a gente compra presente, a gente se vira para almoçar com um, se vira para almoçar com o outro, vai na casa do sogro e da sogra, né, tio? Eu vou lá hoje almoçar com a senhora. Depois eu pego o carro e viajo 3h30 para ter uma janta com meu pai. Super simples, eu compro uma sopa que meu irmão aprendeu a levar para ele, eu aprendi também, levei, vou levar
numa padaria chamada Superpão em Friburgo. Eu levo uma sopa para ele e fica feliz da vida. E numa casa fria, porque lá faz um frio danado, ele bota uma touquinha na careca e a gente toma sopa sentado à mesa. Isso é muito bom. É uma relação tão cara e ao mesmo tempo tão complexa, tão doida de ser vivida. E não é mais uma constatação que a gente tem vacilado nisso. A gente tem deixado a nossa relação como filhos em relação ao pai e como pais em relação aos nossos filhos, muitas vezes, passar pelos nossos dedos. Cada vez mais os relacionamentos de pais e filhos sofrem com as influências do distanciamento do homem em relação a Deus. Não basta apenas buscar informações, não basta apenas ler bons livros, não basta assistir todas as palestras, programas, não. A situação é tão grave, nós sabemos disso, que muitas vezes tudo isso não parece funcionar. Mas a grande verdade, a realidade para a minha vida como pai e filho, e para a sua, como pai ou como filha e como filho, é que nós precisamos, como pais e filhos, de mais de Deus. Precisamos de um coração moldado por Cristo. Precisamos de um coração que é sujeito a Cristo em todas as coisas da vida, em especial nessa relação tão próxima, nessa relação tão próxima, tão verdadeira, tão intensa, tão necessária e muitas vezes tão danosa, muitas vezes tão ignorada, muitas vezes tão esquecida. Essa carta de Paulo aos Efésios é uma carta maravilhosa. Alguns dizem que é a rainha das cartas. Paulo, nos 3 primeiros versos, ou capítulos, nos diz quem nós somos a partir da obra de Cristo em nós. E é lindo, e fica aqui para os pais, leiam essa carta ao longo da semana. Temos em Cristo uma nova criatura e por isso temos novos padrões de conduta, uma nova vida, uma nova moral, um novo coração. E tudo isso deve interferir nos nossos relacionamentos. Tudo isso deve interferir nos nossos relacionamentos como homem e mulher, cônjuges, e claro, o mais próximo são esses. Mas devem interferir, influir nos nossos relacionamentos com os filhos e com os pais. E é legal porque essa carta tem uma divisão muito clara. Os capítulos 1, 2, 3 e 4, o que creio. Os capítulos 5 e 6, guarda isso e corre atrás disso. Como vivo. E aí Paulo fala, nesse pequeno trecho, nesses 4 versículos, da nossa relação como pais e filhos, como pais e filhas. Paulo aqui ensinou a igreja sobre o relacionamento de homem e mulher, sobre o relacionamento de senhor e escravo, empregado e empregador, e o relacionamento entre pais e filhos. O texto que lemos indica que a harmonia entre pais e filhos cristãos começa na sujeição ao Senhor. Contudo, cada vez mais vemos filhos distantes dos pais, pais com a sensação, isso é louco, mas é uma realidade, pais com a sensação de luto em relação aos filhos, ou melhor, de um divórcio em relação aos filhos, mesmo os filhos morando dentro das suas próprias casas. Pais sem autoridade, filhos solitários, pais desonrados. Pais e filhos que não consideram Cristo nessa relação. Hoje é comum filhos, ou melhor, pais deixarem seus filhos cada vez mais novos, fazer escolhas importantes. E a gente sabe que precisamos ter maturidade para fazer escolhas importantes. Pais que oferecem educação, conforto, e eu falo para uma igreja de classe média, e uma liberdade muitas vezes extensa para os filhos, mas não oferecem o que muitas vezes eles mais precisam, tempo, olho no olho. E é fácil a gente incorrer nesse erro, porque a gente trabalha muito, a gente corre muito, se desloca muito, a gente tem que cuidar da saúde, a gente tem que cuidar de tantas áreas da vida, tudo muito legítimo, tudo importante, bom, mas tudo que muitas vezes canibalizam o nosso tempo entre
pai, ou pais e filhos, como pais e filhos. Vale a pena fazer esse esforço. Hernandes Dias Lopes diz que pais que sacrificam no altar do urgente o que é verdadeiramente importante substituem presença por presentes. Dão coisa para os filhos, mas não dão a si mesmos. Queridos, num tempo trabalhando com dependente químico, auxiliando pastores e conselheiros em dependência química, eu pude ouvir de gente que tinha tudo. Carro do ano, casa maneira, a prancha mais top, viagens para o Havaí, mas não tinha a presença do pai. Pude ouvir também de gente que não tinha nada e também não tinha a presença do pai. E olhava e conseguia enxergar e ouvia daqueles conselheiros, daquelas pessoas, dos terapeutas, dos pastores, o quanto isso tinha sido danoso na vida desses jovens, desses adultos, desses homens que já eram até mesmo pais. E o meu maior, não é desespero, mas muitas vezes a tristeza é que a gente deixa isso acontecer dentro da igreja. Minha maior questão é que muitas vezes, por conta do ativismo da igreja, do trabalho da igreja, pais se distanciam de filhos. E parece uma loucura, porque o irmãozinho está lá servindo, participando da coleta da oferta, cantando e pregando, e a irmã também falando, ensinando, cantando. E muitas vezes próximo ou dentro e parte da comunidade, mas distante dos seus próprios filhos. Durante o período em que fui líder de jovens, depois pastor de jovens e adolescentes, eu vi muitos filhos de pais pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, missionárias, enfim, aí eu já parti para a mãe, mas falando de pais, que olhavam para a igreja como muitas vezes um adversário, algo que roubava o tempo que eles deveriam ter com os pais. E quantas vezes eu incorri nesse erro com os meus filhos? Querendo ser tudo para todos, querendo não dizer não para os irmãos. O cara que é relacional sofre com isso, tem muita dificuldade em dizer não. Muita. É claro que eu me amarro, eu adoro festa, né? Eu falo que eu sou o pastor arroz. Estou sempre nas festas. Eu curto, eu celebro, eu sou relacional, eu gosto de sentar, conversar, demoro para ir embora, né? Mas muitas vezes eu tenho que aprender a dizer não, porque é o tempo do Dani, é o tempo do Biel, é o tempo do meu pai. Muitas vezes pais que estão dentro da igreja, que trazem os seus filhos, que sim, vamos à igreja, terceirizam a paternidade para a igreja. Graças a Deus, Deus tem nos dado um departamento infantil muito bom, muito bom. Todo mundo trabalhando muito, se dedicando, fazendo curso, voluntários. E a gente erra, claro que a gente vai errar. Essa galera que está aí cuidando do filho de vocês não ganham um centavo. Eles servem por amor. Eles vêm aqui durante a semana por amor, para decorar a igreja. Eles fazem cursos por amor, botam do bolso deles, para aprender mais, para ensinar para o filho de vocês, acerca de Jesus. Botam chapéu, vende camisa quadriculada, vende sombreiro de mexicano, compra fruta, os brindezinhos se cotizam para fazer uma vaquinha, tudo por amor. Mas esse trabalho, em primeiro lugar, é nosso, como pais. De cuidar, de ensinar, de ser reflexo, de refletir Jesus para os nossos filhos. É maravilhoso contar com a ajuda, a parceria da igreja, desses irmãos, mas não podemos terceirizar a nossa paternidade. Aí você fala, Dodô, minha realidade é muito louca, eu trabalho, viajo, eu trabalho embarcado, eu pego 3 horas para ir para a Barra, depois 3 horas para voltar da Barra, eu chego um bagaço. Meu irmão, eu entendo isso, eu vivi isso durante 20 anos da minha vida e falo, foi ruim para mim, foi ruim para os meus filhos.
Eu vivi enfurnado dentro de igreja, líder de jovens, sábado, sexta ia para não sei do que, domingo de manhã, domingo à noite. E muitas vezes participando de uma igreja que não tinha, o culto tinha hora para começar, mas não tinha hora para acabar. Aí chegava um bagaço em casa à noite, para segunda-feira acordar 6, 6h10, 5h40. Sobra nada. Sobra o bagaço da laranja. Os nossos filhos precisam e merecem mais. O que tem faltado nas relações entre pais e filhos é o senhorio de Jesus, que nos mostra o quanto precisamos estar perto. Mais de Deus, mais de Jesus, mais do Espírito Santo. Paulo fala diretamente aos pais e filhos da igreja em Éfeso e fala aos nossos corações nessa manhã. Olha só, vocês já sabem quem Cristo é, vocês já sabem o que Cristo fez por vocês. Ótimo. Vocês já sabem como devem agir como marido e mulher. Capítulo 5, de 1 a 20 e poucos. Agora, vocês precisam aprender, de 21 a 31, desculpa. Vocês precisam aprender a serem filhos e pais no Senhor. Se vocês querem restaurar a família, o relacionamento de vocês, se vocês creem que Cristo de fato faz tudo novo, se entendemos que Jesus, além de Salvador, é nosso Senhor, tem que mudar. Paulo passa então a apresentar como filhos e pais cristãos devem agir. Nos primeiros 3 versos ele fala sobre os filhos. Filhos cristãos devem, em primeiro lugar, considerar Cristo nessa relação. Eu falo aqui na igreja que eu não sou terapeuta, não sou psicólogo. E mesmo que eu fosse, eu não poderia fazer um aconselhamento pastoral com esses pressupostos. Quando eu recebo uma pessoa na minha sala, gosto de chamar de gabinete, e sento ali para ouvir, o pressuposto primeiro é que eu sou um conselheiro cristão. E aí eu parto do seguinte ponto de partida. Somos pecadores e carecemos da graça de Cristo, da intervenção de Jesus, do perdão alcançado na cruz. Então, como filhos cristãos, na nossa relação com os nossos pais, nós devemos partir desse pressuposto. Somos pecadores, os nossos pais são pecadores e carecemos de Jesus. Carecemos de perdão, de misericórdia, da graça dele. Tem um livro muito legal que eu vi o pessoal de um PG comentando aí, falando sobre casamento, que é um livro que nós usamos aqui na igreja e vamos usar, e eu vou dar um spoiler, né, Fernandinho? No retiro, que é pecadores, quando pecadores dizem sim. Foi a Thalita que comprou, não foi, Thalita? Então, filhos, vocês precisam entender que essa relação com o pai, eu e você precisamos entender, tem que partir do pressuposto de que Cristo é o Senhor da nossa vida, de que fomos alcançados em perdão e graça, e por isso devemos obedecer os nossos pais. Filhos que amam ao Senhor estão nele, se estão nele, devem ser mais dedicados aos seus lares. Filhos, sua fé em Jesus deve fazê-los ainda mais dedicados a Cristo e aos seus pais. Não importa se você não mora mais com seus pais, honre os seus pais. Honre os seus pais. Não importa se ele muitas vezes não mereça, honre os seus pais. Talvez seja até uma pessoa danosa com a qual você não pode conviver muito próximo, sua família não possa conviver muito próximo, mas continue honrando o seu pai. Continue honrando. E aí eu falo de pais com problemas sérios de dependência química, de agressão, de abusos. Louco isso, né? Difícil, sim. Mas se é proposto por Cristo, é Ele que nos capacita, é o Espírito Santo que nos enche dessa verdade. Jesus deve estar presente e ser considerado em todas as esferas da nossa vida. Então, olhem para os seus pais a partir de Cristo. Entender que obedecer é algo natural. Colossenses 3,20 diz: filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. É claro que tudo diz respeito a nada que vá colocar a vida, a moral, o próprio Cristo em xeque. Eu acho legal falar sobre obediência, e aqui, claro, mais focado naqueles que ainda estão debaixo do senhorio do Pai, da casa do Pai, mesmo ainda adultos.
Eu tenho um filho de 21 anos, ele tem que saber que quem manda naquela casa sou eu. Se ele quer fazer algo que eu não aceito, ele vai ter que arrumar um jeito de trabalhar e se sustentar e arrumar um lugar para cair. Porque ali tem regras. Eu trabalho, minha esposa trabalha, e a gente tem as nossas regras. E ele tem que ficar ciente disso. Eu já falei para vocês que eu brinco com meus filhos, né? Falando sério. E o Gabriel é o mais zoador, quando ele chega e me chama de Douglas. Eu falo, não me chama de Douglas nem de Dodô. Você tem que me chamar de papai, pai ou senhor. Aí você fala, pô, Dudu, que dureza. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque antes de ser um amiguinho deles, o cara que quer ir para a praia com eles, o cara que quer brincar com eles, eu sou pai deles. E eu me coloco nessa posição de responsabilidade. E é difícil demais ser pai. E eu exijo esse respeito. Teve um vídeo, certa vez, que circulou bastante aí, de um cara que era um psicólogo famoso, até Fernandinho já trabalhou junto com ele num livro, e ele falando que foi pegar com os filhos de um amigo dele rico, que tinha ido para Disney, de lá ia para uma cidade muito legal, lá no Nordeste, e que o cara dava tudo para os filhos, mas os filhos não respeitavam o cara. Ele falou, não, meu irmão, você tem que exigir dos teus filhos não que eles te amem, você tem que exigir dos teus filhos que eles te respeitem, porque o amor vem, ou já está lá. Quando eu aprendi isso, eu olho para dentro de Daniel, e Daniel tem 1,80 m, né? 1,63 m. Eu falo, meu irmão, você tem que me respeitar. Né? Graças a Deus, ele é um menino ótimo, mas tem hora que ele cresce. Não só na estatura, mas cresce para cima do pai. E acha que sabe tudo da vida. Pode até saber muitas coisas melhor, mas ali quem manda sou eu. Então, gente, obedeçam. Não aceite a versão contemporânea e errada. Pais, essa é a versão errada. Obedeçam a seus filhos, pois isso os manterá satisfeitos e terá paz no seu lar. Parece loucura quando a gente lê num momento como esse, mas só que muitas vezes isso é a prática, eu vejo. E fico me coçando para não chegar para o meu amigo, ou para o meu que é filho, ou para o meu amigo que é pai, e falar, meu irmão, tá maluco? Como é que você fala assim com teu pai? Ou como é que você deixa teu filho falar assim com você? Está vendo que vai dar, tem tudo, como diz um amigo meu, Marcelo Amorim, tem tudo para dar errado e dá. Como é que você permite isso? Temos criados muitas vezes monstros, cara. E tão bonitinhos. Tem uma galerinha aqui na igreja, você fala assim, meu Deus do céu, saiu de qual desenho animado? Né? De tão bonitinho, tão perfeito, com a propaganda de fralda. Mas bota o dedo no olho do amigo, toma o brinquedo, faz pirraça, manipula pai desde cedo. É o pecado. E como os pais, a gente tem a responsabilidade de lidar com eles como pessoas que sabem um pouco mais da vida, conhecem mais a Deus através das Sagradas Escrituras e traz ordem, direção para a vida deles. É nossa responsabilidade. Num lar harmonioso, vemos a esposa que coopera com o marido que ama a esposa a ponto de dar a vida por ela, os filhos que obedecem pais no Senhor. Devemos honrar os nossos pais. Efésios 6, 2-3, Deuteronômio 20, 12, Deuteronômio 5, 16. E honrar é mais do que obedecer, gente. É demonstrar amor, respeito e cuidado por eles. Cuidado por eles. Pais cristãos ensinam aos seus filhos cristãos através do cuidado que tem com os avós. É claro que eu estou doido para ver meu pai, eu curto muito meu pai. Ele é uma pessoa assim maravilhosa, e depois que eu me converti, tudo mudou na nossa relação. Mas eu indo hoje, saindo daqui cansado, para pegar a estrada, 3h30, uma estrada chata por conta da cidade de Friburgo, que é uma cidade linda, mas você passa a cidade toda num trânsito horrível, mesmo no domingo. Eu estou ensinando para o meu filho o quanto aquele homem que está lá, que me criou, que me muitas vezes bateu de correia, porque meu pai era duro, que me ensinou muita coisa, que me cobrou muita coisa e muitas vezes errou comigo, é importante para mim. Então, quer dar um bom exemplo para o teu filho, para a tua filha? Honre o seu pai. Saiba, é possível obedecer sem honrar, a gente sabe disso. Está lá o filho
mais velho da parábola do filho pródigo. Ele obedecia, mas não honrava. Não é sobre isso que Paulo fala aqui. Ele fala nem de uma obediência cega aos pais, não. Mas de um honrar que deixa claro que os pais são o que são na vida dos filhos. Do peso que eles têm, do amor que eles têm no nosso coração. Filhos, se aproximem de seus pais, independente da sua idade, honrem seus pais. Ouçam o que eles têm para dizer, mesmo que seja pela 59ª vez. Dê atenção para os seus pais. Muitos já estão vivendo, e eu sei porque acompanho pessoas, a fase da demência dos pais. Esteja presente. Ria. Eu sei que dá um trabalho danado, gente. Você vai falar, Dodô, teu pai não depende ainda tanto, e não depende de nada, graças a Deus, mas tem a situação de sujar a calça no meio da, sabe, sair andando, falar, vergonhas, mas, sabe, olhe para isso, tente olhar, peça a Deus. Eu sei que é difícil, não estou aqui, sabe, deixando simples algo que é super complexo, pelo contrário, mas eu quero dizer que há beleza e há possibilidade em Cristo. Sabe, o Espírito Santo trazer vida para a sua vida, para a vida do seu pai, nesse relacionamento muitas vezes difícil. Muitas vezes difícil. Ouvir pais mais experientes faz da pessoa mais sábia. Ouça o seu pai. No verso 4, Paulo fala como, ou melhor, apresenta como os pais devem agir. Cuidar dos filhos segundo o quê? A instrução e o conselho do Senhor. Paulo falou para pais de um sistema muito diferente dos nossos. Era o pater família. Pai era outra coisa. Era um sistema autoritário, o pai tinha todo o poder sobre os filhos. E mesmo assim, Paulo ensina que o correto é ser um pai tendo como Deus o exemplo. Ele fala para eles não irritarem, para que a gente não irrite os nossos filhos. Hoje vivemos num momento totalmente diferente, de muita falta de autoridade, de pais perdidos, que tomam esculacho de filhos de 5 anos, 6 anos, como um dia eu vi na livraria Saraiva, e eu fiquei assim, ó. Parecia aquele chefinho, já viram aquele filme? Poderoso Chefinho. Ou era um anão. Mas deu um esculacho naquele senhor, eu sei que era o pai, que eu fiquei assim, meu Deus do céu. Para deixar claro, Paulo dá dois tipos de conselho aos pais. O que não se deve fazer e o que deve fazer. Pais, não irritem seus filhos. E como eu posso irritar o meu filho? Viver de maneira ambígua. Não íntegra. Não viver ou melhor, não ser aquilo que você prega, aquilo que você ensina. Isso irrita os filhos. E os filhos estão colados com a gente, eles estão vendo. Eles estão ali do nosso lado. Sejam coerentes, não vivam pisando em incertezas, não. Não falem uma coisa e façam outra. Isso irrita os filhos. Isso deixa o coração dos filhos inseguro. Não irritem seus filhos protegendo os filhos demais. Filhos são como flechas, diz o salmista. Lance os seus filhos. Cabe a nós, sabe, botar a atenção certa e depois confiar no Espírito Santo. Cabe a nós ensiná-los e depois confiar no Espírito Santo. Não mimem seus filhos, não super protejam seus filhos. Não sejam como aqueles pais helicópteros que tudo que o filho vai fazer ele está girando em volta. Aí o filho faz uma coisa, ele está girando em volta. Super protegendo. Não! Lembre das águias, que depois que passam uma idade, ensinam os filhos a voar, e ensinam a voar lançando de uma altura absurda. Super proteger os filhos, e a gente sabe disso. Empiricamente a gente sabe disso. Super proteger os filhos é um desserviço aos filhos e a toda a sociedade. A toda a sociedade. Desculpa eu ficar me citando, mas Daniel fez uma viagem agora. E Renata queria que eu pegasse ele no aeroporto, de carro, bonitinho, papaizinho esperando. Santos Dumont.
Eu virei para ele assim, hoje ainda tem Uber, né? Na minha época eu saía do aeroporto, tinha que andar até as barcas e olha lá, com dinheiro contadinho. Falei, Renato, ele vai se virar, 20 anos. São coisas engraçadas, mas são coisas também pequenas e coisas... A gente tem que dar essa autonomia. Porque na hora que querem uma festa, ir num show, namorar, eles têm autonomia, né? Mas no resto a gente tem que ficar... Não, se vira, filho. Chegou bem. Está vivo, né? Quando eu fazia acampamento, os mais problemáticos eram os pais, né, Aninha? Tá a Ana, claro, o pessoal da equipe, Paulo. Pô, a gente ficava lá cuidando de criança, cuidando de adolescente, do nada aparecia uma mãe, tô com tanta saudade, acabava com o acampamento. Porque a filha ficava com vergonha ou lembrava que ela existia e queria ir embora. E os outros filhos que os pais não iam lá, falavam, por que meu pai não veio? Por que minha mãe não veio? Cara, tudo... Eu falei, mãe, pode ficar tranquilo, se acontecer qualquer coisa, tem um médico aqui, experiente, que era o pai do Bruno, 40 anos de medicina, pediatra. Ele está aqui, tem um hospital, tem 5 carros. Se acontecer alguma coisa, você vai ser a primeira a ficar sabendo. Não podemos ser pais helicópteros. Homens e mulheres que não saem de casa. Gente, precisa sair. Está aí a galera que está fazendo aniversário já de muitos anos em casa. Rala de casa. Não constituem suas vidas como homens e mulheres. Precisamos entender que criamos filhos para a glória de Deus. Não devemos irritar os nossos filhos agindo com favoritismo, escolhendo um em detrimento do outro. Eu sei que talvez você tenha até uma afinidade, curta as coisas que aquele filho, ou ele curta as coisas que você curte, ou ele se parece com você em algumas decisões, mas deixe claro o amor por um, o amor pelo outro, por um ou pela outra. Intencionalmente. Porque no automático a gente se relaciona com aqueles que gostam das mesmas coisas. E aí, como pais, a gente tem que sim fazer um esforço para compensar. Claro que a gente nunca vai conseguir ser 100%, mas cabe a nós. Para fazer um esforço para gostar de coisas que talvez a gente não curta tanto, mas nosso filho curte, a gente gosta dele. A gente gosta dela. Então a gente vai fazer com eles. Lembra de Isaac e Rebeca? O que gerou 2 filhos inimigos. Não seja destemperado, não seja um pai indisciplinado. Se é assim, eu sei que é difícil, eu sou uma pessoa destemperada muitas vezes, indisciplinado. Lute contra isso e peça socorro a Deus. E não abra mão do diálogo. Seja insistente. Eu lembro de um pai que queria unir o coração ao filho. Durante um período da vida, ele marcou que toda quinta-feira ele iria almoçar ou jantar com aquele filho. E ele falou que nas primeiras 3 quintas-feiras nada se falava, apenas comiam. Na quarta, eles começaram a conversar. Na quinta, eles levavam assuntos, na sexta e na sétima, para aquele jantar. Ou para aquela caminhada, para aquele sorvete, enfim. Hoje o pai tem um maior orgulho porque o filho se veste igual a ele, curte coisas que ele curte, briga quando ele rouba suas camisas dentro do armário e só escolhe as novas. É possível, gente. Não abra mão de ter diálogo com seus filhos, com suas filhas. Não abra mão. Invista tempo. É difícil, a gente corre muito, trabalha muito, se cansa muito. Talvez já esteja muito distante um do outro, mas eu creio no Jesus e na cruz, que é suficiente para nos unir com um Deus que é santo, mesmo sendo nós pecadores, e unir não só com Deus, mas unir com o próximo, unir com os nossos filhos. Isso se aplica também para o nosso casamento, você que está distante do seu cônjuge. Corra atrás, invista tempo, força, grana, se for necessário, o que você tiver. Em algumas famílias o diálogo foi sepultado. Isso é comum muitas vezes dentro da igreja. Aprenderam a ser crente para manter uma família bonitinha, porque tem a igreja,
todo mundo é crente, a gente mesmo sem conviver em casa, a gente continua como uma família ou algo destruído. Não seja você um pai, uma mãe, sarcófago, né, que eles dizem, guardando tudo. Vá ao encontro do seu filho. Ao atender muitos filhos com problemas com drogas, já falei isso aqui, sempre faz parte do quadro esse distanciamento dos pais e do pai. A figura paterna é poderosa para um grande estrago ou para uma grande bênção. Davi chorou tarde demais por seu filho Absalão. Sabe, chega de ameaças, chega de distinções, chega de agressão. Não irrite seu filho. Antes devemos, como pais, nutrir no coração dos nossos filhos Cristo Jesus, o senhorio de Cristo, a suficiência de Cristo, o amor de Cristo, o perdão em Cristo. Não basta apenas dar roupas, remédios, casa, educação, não. Apresente Jesus. E sabe o que mais me choca? Eu vou terminar, porque senão eu vou falar muita coisa. É que tem pais dentro da igreja mais preocupados com o sucesso profissional do filho do que com a história deles com Cristo. Pais dentro da igreja que celebram muito mais um filho que alcançou uma faculdade muito concorrida, uma profissão muito celebrada, do que um filho que tem uma vida piedosa, que quer servir ao Senhor, caminhar com Cristo. Não estou falando aqui de filho se tornar pastor, missionário, nada disso. Mas crente. E que eu e você, como pais, temos sim a tarefa de conduzi-los, de ensiná-los, de testemunhar para eles. Precisamos nutrir nos nossos filhos o amor, ou melhor, no amor do Senhor, através de afeto e incentivo na caminhada com Cristo. Mais uma vez eu digo, dá muito trabalho. Muito trabalho. Talvez menos do que ensinar ele a aplicar, talvez menos do que ensiná-lo a ler bons livros sobre profissão, sobre disciplina, tudo isso é importante. Eu não estou falando que você deve negligenciar ou abandonar isso, não. Se você pode, se você quer, dê o melhor para o seu filho em todas as áreas, mas isso não pode canibalizar aquilo que é mais importante. Temos como parceiros a igreja, a escola, parentes, mas o dever é nosso e muitas vezes somente os pais podem dar ao filho aquilo que Cristo é. Aquilo que Cristo é. Devemos, como pais, disciplinar e instruir nossos filhos no conselho do Senhor. Hebreus 12:6 diz, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. O Senhor que é Pai. Provérbios 13:24, o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Faça parte, chegue junto, com amor e verdade. Menos agressão, menos descarregar a tensão da vida, e mais amor, mais firmeza. Mais amor e doçura. Firmeza e doçura, verdade de Cristo. Precisamos disciplinar, treinar com as nossas vidas, com o nosso testemunho. Ter cuidado com aquilo que falamos ou fazemos. Não ser algo que não somos. Não dá para ver os nossos filhos amando a igreja, se ao mesmo tempo falamos mal da igreja. E muitas vezes saímos de um culto como esse, sentados à mesa, com os filhos, e falamos, que maluco, Dodô. Olha que ele falou, a igreja é ruim, o pastor é isso, aquele irmão daquela área é aquilo, pô, você viu, teve futebol, ninguém falou nada. Você mete malha na igreja e quer que seu filho ame a igreja. Não estou falando para você fechar os olhos para aquilo que está errado, ou ser acrítico para tudo, não. Mas evite falar aquilo que muitas vezes os seus filhos, os nossos filhos, não têm capacidade de digerir, entender, compreender e fazer diferente. Não dá para ver os nossos filhos amando a igreja se falamos mal da igreja na mesa do almoço de domingo. Não dá para exigir que nossos filhos conheçam mais de Cristo se não os ensinamos a Bíblia. Gente, eu falo com muito orgulho e um pouco de vergonha. Orgulho é que os nossos filhos estão sabendo mais Bíblia do que muitos pais. E vergonha porque os pais não sabem a Bíblia para ensinar os seus filhos. Olha que dureza. Vamos acordar. Não dá para torcer para o casal da novela se separar porque você achou o mocinho bonitinho. Você acha que teu filho não vê isso? Tudo bem que agora ninguém mais quase vê novela, né? Mas tem as séries.
O discipulado, queridos, é um processo de modelamento do ser a partir da convivência e do exemplo. Lembre, por trás de pais cristãos está o Senhor. E por mais que eu seja falho e você seja falho, nós podemos contar com aquele que não falha, como cantamos aqui. Deus não falha. Concluindo, filhos, que saiamos daqui hoje, eu queria chamar a banda, por favor, com o desejo profundo de honrar nossos pais, valorizando os seus ensinamentos e todo o amor que nos foi entregue por eles. E eu acrescento isso, que você possa sair daqui com o teu coração livre de toda mágoa e disposto a perdoar. Que você possa sair daqui com o coração livre de toda dor que talvez um dia, algumas atitudes, palavras que teu pai possa ter dirigido a você lhe causaram. E se houver um pedido de perdão, você seja o primeiro a perdoar. Pais, que saiamos daqui hoje com o desejo profundo de criar nossos filhos, como diz o texto, instruindo-os no conselho do Senhor em tudo, sendo a nossa maior demonstração de amor a eles, ensiná-los a amar a Jesus com as nossas próprias vidas. Não com aquilo que falamos, com aquilo que apontamos, mas com aquilo que vivemos. E que tudo isso seja para a glória de Deus. E que tudo isso seja para a nossa alegria. É muito legal eu olhar para alguns pais que já são pais de muitas décadas e ver como valeu a pena. Já falei isso aqui, quando a gente passa dos 40, a gente não fica mais admirando quem começa bem, e corre rápido, e ganha muito dinheiro, e tem muitas coisas, muitas realizações. Quando a gente passa dos 40, a gente vê que o que vale a pena mesmo é chegar lá na frente e começar a admirar essas pessoas e terminar bem. E terminar bem. Olhar para a volta, para a mesa do Dia dos Pais, do Natal e falar, valeu a pena. De alguma maneira eu fui instrumento de Deus na vida dessa galera que está aí. De alguma maneira Deus me usou a despeito de quem eu sou na vida dos meus filhos e das minhas filhas. Que o Senhor nos conceda essa bênção. Mais uma vez eu digo, é muito difícil. Tudo coopera aí fora para que isso não aconteça. Mas todas as coisas no Senhor cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que sejamos pais e mães, pais e filhas, como esse texto nos ensinou. Que isso seja uma verdade dentro dos nossos lares, para a glória de Jesus, para a glória de Deus e para a nossa alegria. Vamos ficar de pé e cantar uma última canção.
igreja, vamos declarar assim, ó. Obrigado, Abba Pai. Gente querida, talvez vocês possam pensar, poxa, Dodô vem aqui falar uma opção de coisa, que tem que ser assim, fazer assado, enfim. Eu queria dizer uma coisa para vocês a partir dessa música. Talvez poucos filhos tenham sido um filho tão ruim para o pai como eu fui. E como pai, negligenciei muito os meus filhos em nome de muitas coisas legítimas. Mas a partir desse pai, daquilo que ele fez na minha vida e continua fazendo, tem se tornado uma realidade. Hoje eu vivo uma grande bênção com os meus filhos e com meu pai, ainda com enormes desafios. E eu quero falar para você que talvez saia daqui hoje falando, caramba, isso está tão distante da minha realidade. Isso está tão longe de acontecer comigo, com meu filho, comigo e com meu pai. Eu quero te dizer que algumas vezes eu saí assim. Algumas vezes eu ouvi algo parecido com o que foi dito aqui hoje, saí com o coração quebrado. Mas eu, pela misericórdia de Deus, pude lançar o meu coração quebrado na mão daquele que restaura, na mão daquele que é capaz de juntar os cacos e de fazer algo ainda melhor, ainda muito melhor que sequer eu sonhava. Eu quero orar a esse Deus junto com você nessa manhã, para que Ele faça essa obra na sua paternidade, para que Ele faça essa obra na sua condição de filho, de filha, em relação ao seu pai. Senhor, eu clamo a Ti, o Deus soberano, o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Clamamos a Ti, Te chamando de Pai, chamando de Abba Pai, o Pai perfeito, o Pai que não erra, que não falha, pedindo para que o Senhor, pela Tua graça e misericórdia, pelo Teu amor, mude a nossa condição de filho em relação ao nosso pai humano, e mude a nossa condição de pai em relação aos nossos filhos, naquilo que precisa ser mudado, que o Senhor restaure aquilo que precisa ser restaurado,
Que o Senhor faça brotar perdão, que o Senhor faça brotar amor, que o Senhor faça germinar a semente, Deus, da obediência, do respeito, do cuidado, do exemplo. Senhor, em nome de Jesus, Tu és o Deus capaz de trazer à existência aquilo que não existe. Tu és o Deus de fazer da terra seca, árida, uma terra fértil. E nós clamamos a Ti. Abba, Pai. Pai querido. Pai de perto. Pai suficiente. Em nome de Jesus, isso seja uma realidade nas nossas vidas. E que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, desse Abba, Pai, e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, aqui nas nossas casas, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Um ótimo Dia dos Pais. Parabéns, gente. Parabéns, papais.